Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica Brum, personal trainer e especialista na recuperação estética da linha de cintura feminina. Eu tenho alguns projetos, né? Eu tenho o Descomplicando 5 Minutos, onde eu ajudo as meninas que estão com dificuldade na sua prática diária de 5 minutos. Eu também carrego comigo diariamente os meus 5 minutos de autoamor, que é isso que eu quero passar para todos vocês, que é muito além de estética. Não é apenas você querer uma cintura mais fina, mas sim você tirar um momento para se amar. Então, os meus 5 minutos de autoamor, ele vem como assim, como que eu posso chamar? É um pacotinho de amor diário que você tem que se dar, sabe? Tirar aquele tempinho para você, para se cuidar, para se amar. Os benefícios estéticos que virão, é óbvio que virão, eles serão um plus, né? Um bônus. Porque, em primeiro lugar, o que nós temos que fazer é nos amar. Porque quando nós nos amamos, nós nos cuidamos. Então, esse é o caminho que vai te levar para você se cuidar. Para você chegar assim, ó, na frente do espelho e gostar do que você vê. Para você olhar para o espelho e falar: que mulher! E eu amo essa mulher. E eu gosto de ver essa mulher do jeito que ela é. E por isso, cada vez mais, eu vou cuidar dessa mulher. Então, os 5 minutos de autoamor, ele realmente vem para mudar, para colocar uma virada de chave em tudo que você vem fazendo, em tudo que você vem colocando para dentro de você. Que o que você mais tem que dar importância é o amor. E por isso que eu falo, né, os meus 5 minutinhos de autoamor. Então vamos lá. Hoje é a nossa primeira live, eu ia falar aula, não deixa de ser uma aula. O que é o LPF, né, o hipopressivo? Para quem já me acompanha, já ouviu eu falando, mas sempre tem gente nova chegando, e como essas lives são preparatórias para a jornada, eu preciso estar explicando novamente. Então, essa é um tema que sempre eu vou, né, voltar a falar aqui, principalmente porque gera muita confusão. O que é o LPF, né? O LPF é uma sigla, né, uma abreviatura do Low Pressure Fitness. É uma técnica espanhola que já tem aí alguns anos, baseada no hipopressivo, e tem como objetivo trabalhar uma reprogramação postural e respiratória combinada com o vácuo abdominal. Isso é de forma bem simples e resumida. O hipopressivo, o que é o hipopressivo? É uma técnica que, bem semelhante, né, o LPF, ele foi baseado no hipopressivo. Então, o hipopressivo, ele está dentro do LPF também. Então, qual que é a principal diferença? Porque tem o hipopressivo, tem o LPF. Hoje, nós estamos ouvindo muito hipopressivo. Qual que é a diferença, né? O LPF, como eu disse, ele é uma técnica espanhola, mas a sigla LPF, ela é usada como se fosse não, é uma escola. Então, se você seguir pelo LPF, você está levando, né, usando a marca ali, seguindo a forma com que aquela escola ensina. E nós temos também o Hipopressivo Brasil, que foi desenvolvido, é uma escola também, por uma brasileira, que segue na mesma linha, trabalhando uma reprogramação postural e respiratória, conciliada com o vácuo abdominal, em pautas posturais. Então, eles são bem semelhantes. O que muda, né? Que muita gente pergunta qual que é a diferença. O que muda é a didática de ensino. Então, uma pessoa, um profissional que se forma na escola Hipopressivo Brasil, ele aprende uma didática, ele tem a didática de ensino da escola Hipopressivo Brasil é uma, a didática de ensino da escola LPF é outra. Qual que é a principal diferença? É isso, é a didática. Então, um profissional que se forma na escola do hipopressivo, nós temos participação especial hoje. Participação especial? Então, um profissional que se forma na escola do Hipopressivo Brasil, ele vai ensinar, né, da forma que ele aprendeu. Quem se formou na escola do LPF vai ensinar da forma que aprendeu. No Hipopressivo Brasil, por ter essa didática diferente,
tem algumas aulas que elas são remanejadas de uma forma, de uma sequência diferente. Então, tem mais isso também de diferença. Eu falo isso por quê? Porque eu tenho a formação no Hipopressivo Brasil e eu tenho a formação também no LPF. Então, como que eu aplico? Eu aplico um pouco de cada. Essa é a forma que eu aplico. Então, eu tenho essas duas formações e quando eu passo para as minhas alunas, eu procuro identificar qual que é o melhor, né, para aquele grupo ou para aquela aluna e aplico dessa forma, porque eu tenho essa autonomia para estar fazendo. Então, não tem muita diferença, né? Agora, o LPF ou hipopressivo é muito confundido com a técnica do vácuo abdominal. O vácuo abdominal é uma técnica aí, ó, bem antiga, da década de 70 ou 80, se não me engano, que se tornou mais conhecida quando o fisiculturista Arnold Schwarzenegger começou aí a praticar, né, com o objetivo de manter a linha de cintura e mostrar mais aquele V-shape. Nas categorias de fisiculturismo tem muito quando as pessoas de fora olham e falam, nossa, que costas largas, né? É aquelas costas, parece que se abre assim umas asas. Então, para manter aquela linha de cintura, ele veio praticando muito o vácuo, o stomach vácuo na época, né? Em seus treinamentos, ele era bastante visto no backstage, antes das suas apresentações ao palco. Em cima do palco, ele também apresentava, né, aquele vácuo abdominal já para mostrar uma postura esteticamente mais bonita, que é aquele V-shape. Então, essa técnica, ela veio sendo divulgada, mais divulgada, né, através dele, porque o vácuo, ele vem de muitos anos, que o vácuo, ele veio lá do yoga, então, assim, uma coisa veio juntando com outra, e foram se desenvolvendo algumas técnicas. Mas, quando nós pensamos apenas no vácuo abdominal, ele é diferente, tá? Ele é diferente por quê? Quando nós trabalhamos o vácuo abdominal, nós não estamos pensando em respiração e em postura, apesar de fazermos, tá? Mas quando você pratica apenas o vácuo, pensando em fazer a sucção, né, da barriga, do estômago, através do diafragma, você não está preocupado com respiração, com postura. O que eu digo, né, essa questão de respiração e postura? Porque o vácuo, você pode praticar na postura que você quiser. Por exemplo, eu tô aqui sentada, falando com vocês, eu posso fazer o vácuo. Se eu sentar no sofá, deitar, querer fazer uma postura, sabe, uma postura meio que arqueada, apoiando a mão em algum móvel, que eu vejo muitas meninas fazendo por aí, isso é praticar o vácuo. O hipopressivo, o LPF, né, ambos, você não pratica dessa forma. Você precisa ter, em primeiro lugar, uma respiração consciente, uma respiração controlada. Essa respiração, ela é mandatória na sua prática. Primeiro de tudo, é aprender a respirar. Quando nós nascemos, a primeira coisa que nós fazemos não é respirar. Então, nós respiramos, depois nós começamos aí a dar umas roladinhas, depois engatinhar, até começar a andar e correr. Então, é a mesma coisa que eu falo para as minhas alunas. Quando você chega para praticar o LPF ou o hipopressivo e você pensa em querer só fazer o vácuo, né? Você chega querendo aprender o vácuo, você já quer correr antes de aprender a andar. E isso é bem errado. Porque, como eu disse, a respiração é em primeiro lugar. Então, primeiro, nós aprendemos respirar. Por que, Jéssica? Como assim aprender a respirar? Porque nós simplesmente respiramos. Então, como assim? Sim, tem um jeito correto de respirar. Então, e tem outra coisa. Além de ter um jeito correto de respirar, nós respiramos de forma consciente. Então, quando nós praticamos a técnica de hipopressivo, nós fazemos uma respiração controlada, uma respiração com ritmo. O que significa isso? É você ter consciência da tua respiração. Então, você não vai fazer uma respiração, o que eu vejo muito, assim, sabe, aquela respiração rápida.
Eu pego no pé das minhas alunas um monte com isso, um monte mesmo. Não fazemos essa respiração rápida. Por quê? Quanto mais rápido nós respiramos, menos controle nós temos da respiração. E não ter o controle da respiração é ruim. Por que é ruim? Porque quando você não tem o controle, além de você fazer dessa forma acelerada, você pode pecar muito no seu padrão respiratório, que é mais um ponto que eu já vou falar, né? Tem padrão respiratório. E também pode pecar muito no controle do seu vácuo. Por quê? Por conta dessa respiração rápida. Quando você precisa voltar do vácuo, que eu sempre falo voltar com controle, é voltar controlando a respiração, respirando devagar. Porque se você respira rápido, você acaba perdendo aquele controle e o que mais acontece? A barriga estufa para frente, né? Vai lá para frente, é óbvio, né? Vai estufar para dentro. Ela estufa, vai para frente. Isso é ruim, porque é como se você estivesse dando golpes na musculatura ali do abdômen. Isso é um dos efeitos colaterais que nós vemos a longo prazo. Pode acontecer um rebote, aquele efeito rebote, que em vez de você conseguir, né? Nossa, eu tô fazendo a prática, meu Deus, tá super legal, eu já tô vendo o resultado. Ou aquela que tá fazendo a prática e fala, meu Deus, a minha barriga tá piorando. Provavelmente você tá fazendo alguma coisa errada, tá? Geralmente, quando não tem controle da respiração, quando faz de forma descontrolada a respiração e o vácuo, pode acontecer de piorar a situação, sim. Então, por isso que a primeira coisa nós aprendemos a respirar. Existe um padrão respiratório, né, que eu tava falando. Sim, existe um padrão respiratório. Há uma forma correta de respirar. E essa forma correta de respirar, inclusive, dá bastante controvérsias aí, porque tem vertentes, né, de respiração. Por exemplo, no yoga, a respiração que eles usam é pelo abdômen. Dentro do hipopressivo, nós não usamos essa respiração. Eu tô falando que essa respiração é a única? Não, não é a única, né? Porque eu acabei de falar que no yoga tem respiração pelo abdômen. Ela é a correta? Aqui é. Para quem tá de fora, pode achar que não. Mas para nós, para nossa prática, não somente no hipopressivo, mas a nossa prática em qualquer atividade que nós formos fazer que exija força, a forma correta de respirar é usando muito mais a caixa torácica do que o abdômen, tá? Muitas pessoas confundem essa questão da respiração, né? E aí, como eu disse, há muitas controvérsias e às vezes, muitas vezes até umas briguinhas com isso. Mas eu vou falar mais sobre respiração em uma live especial, onde eu vou falar só sobre o padrão respiratório, tá? Eu não vou me estender muito aqui na respiração. Eu estava falando, né, acho que eu fechei a ideia da principal diferença do vácuo abdominal e do hipopressivo. Então, eu comecei falando da respiração, né? A respiração, então, é uma principal diferença entre as técnicas e depois, né, a postura. Como eu disse, o vácuo você pode fazer em qualquer postura, sem se preocupar se você está mantendo um alinhamento da coluna. Eu vejo muitas meninas fazendo, praticando, com a coluna errada, né? Não mantém a curvatura natural da coluna. Isso é você priorizar o vácuo. Você não está priorizando postura. Dentro do hipopressivo, nós priorizamos muito postura. Respiração em primeiro lugar. Segundo lugar vem a postura, mas as duas, elas têm uma porcentagem igual dentro da técnica. 40% respiração, 40% postura, tá? E 20% o vácuo. Quando você primeiro faz a respiração, depois vem a postura correta. Por que a postura é tão importante? Justamente isso que diferencia muito. Por que você vai fazer um exercício na postura errada? Eu vejo muitas meninas fazendo toda curvada, torta, ombro lá em cima, e eu fico me perguntando, é essa postura que ela mantém no dia a dia? Não é. Então, por que você vai fazer esse exercício de forma errada? Quando você vai treinar musculação, crossfit, enfim, existe uma postura correta. E eu tenho certeza que em todos esses exercícios nós precisamos manter o alinhamento da nossa coluna para não ter nenhuma lesão. Dentro do hipopressivo não é diferente.
nós precisamos manter esse alinhamento. Muitas meninas perguntam por que não pode praticar na cama, né? Justamente por isso. Porque quando nós fazemos na cama, a cama é fofinha. Por mais que a sua cama seja dura, ela não vai ser dura o suficiente para te manter numa coluna, com a coluna certinha, como se você estivesse em pé, ou como se você estivesse deitado no chão, que é super duro. Então, quando você deita na cama, você acaba perdendo um pouco do alinhamento da sua coluna. E isso é ruim, porque você já vai estar praticando a técnica com uma postura errada, principalmente a sua coluna, que é muito, muito importante. Você manter o alinhamento da coluna é o segundo ponto aí super importante. E aí depois vem o vácuo. Então, ó, respiração, postura e agora o vácuo. O vácuo ele vem para conciliar isso tudo, ele vem para potencializar todo o trabalho que nós estamos fazendo ali do efeito hipopressivo. Ele é o mais importante? Não. Ele é fundamental? Sim. Mas se eu não fizer ele, eu vou ter resultados? Vai, tá? Então, o vácuo, ele vem para conciliar, ele não é o mais importante. E é justamente isso que eu mais vejo por aí. A maioria das meninas priorizando o vácuo. Então, quando você prioriza o vácuo, você está priorizando 20% dos 100%, né, que você pode ter com a técnica. Então, esse é um ponto aí bem expressivo que eu não posso deixar de mencionar, que diferencia muito a técnica do vácuo abdominal para a técnica do hipopressivo. Bom, meninas? Vamos lá, então. Quando nós pensamos, né, em praticar, quando nós praticamos a técnica de forma correta, priorizando respiração, priorizando o vácuo, nós conseguimos aí, sim, ter muitos benefícios super interessantes, super legais. Agora, se você fizer só o vácuo, né? Eu vou até citar alguns benefícios aqui. Ah, Jéssica, se eu fizer só o vácuo, eu vou conseguir esses benefícios? Não, não vai. Você pode até conseguir algum resultado, mas te garanto que esse resultado não será tão satisfatório, não dá nem para comparar né, com o resultado que você pode ter praticando a técnica de forma correta, priorizando respiração, priorizando postura. Quando você junta os três, é onde você consegue realmente conquistar os benefícios. Se você ficar só no vácuo, você vai se frustrar. Você não vai ver a sua pochete diminuir, você não vai ver a postura melhorar, as dores das costas sumir. Então, você vai se frustrar e aí você pode acabar falando: ah, essa técnica não funciona. Ah, é porque eu tô fazendo há não sei quanto tempo e não vi nenhum resultado. Não quero ver ninguém falando isso sem ao menos fazer a técnica acompanhada, né, de um profissional, tá? Mais importante é você ter o acompanhamento de um profissional, que vocês sabem que, né, se tem profissional para isso, é porque precisa, né? Senão, não teria. Então, quando você junta tudo isso, pratica de forma correta, você vai ter alguns benefícios. Que o primeiro, como acredito que a maioria sabe, é a redução de cintura, né? A técnica, o FPF, né? Ele ficou bem conhecido por essa promessa bem atrativa, né? De redução. O LPF promete aí reduzir de 4 a 12 centímetros de cintura em até 3 meses. Então, é um tempo curto, é uma promessa bem atrativa. E então a redução, né, ficou bem conhecida como barriga negativa, e essa promessa de redução de cintura, eu acredito que foi o que mais chamou a atenção da mulherada. Mas não é só isso. Essa é óbvio que todas as mulheres querem, mas tem muitas outras coisas que eu acho incrível e que a prática regular, né, e correta da técnica, ela proporciona também, que é tratar a diástase. Eu acho que esse é um ponto, assim, muito, mas muito incrível, porque as mamães aí que passam, né, pela gestação, pós-gestação, sabem o quanto elas sofrem com isso. Então, esse ponto eu acho muito, muito interessante, que é tratar a diástase de forma natural ainda, né? Não precisando se submeter a uma cirurgia. Outra coisa que eu acho muito legal é a questão dos escapes de xixi.
Também, principalmente as mamães que passam por uma gestação, tendo diástase, vai ter escape de xixi. As mamães que passam por um parto natural, também a tendência é maior de que tenha por conta de todo o esforço, pressão que desenvolve ali em cima do assoalho pélvico. Então, esse benefício da técnica eu acho muito, muito, muito incrível. Tratar a diástase, acabar com os escapes de xixi, para mim, eu acredito que seja, assim, os mais legais. Mas tem muitos outros, como aliviar dores nas costas, melhorar a postura. Por que que acontece isso? Por que que alivia dores nas costas e melhora a postura? Porque nós trabalhamos uma reprogramação postural. Então, isso, quando nós vamos trabalhando dentro da técnica, com respiração, se colocando numa postura correta, quando nós trabalhamos a respiração e nos colocamos numa postura correta, priorizando todos os alinhamentos do corpo, nós já estamos trabalhando um efeito hipopressivo. O que que é, né, esse hipopressivo? É normalizar, diminuir a baixa pressão dentro das cavidades pélvica, abdominal e torácica. Então, nós diminuímos aquela pressão, fazemos um reposicionamento dos órgãos. Com isso, né, tonificamos o nosso transverso, que é o nosso cinturão natural. Ele é o responsável ali por sustentar todas as nossas vísceras. É a tonificação desse músculo que vai te deixar com a barriga chapada. Então, ó, eu já juntei, já falei outros benefícios, né? Ele tonifica o transverso, tonifica o seu abdômen, deixando ele mais firme, sabe? Às vezes aquela flacidez que você tem na barriga. Então, muitas vezes é por falta de tônus. Então, a prática, ela dá essa tonicidade, tonifica o músculo, deixando a barriga mais lisa, sabe? Mais desenhada, a cintura mais marcada, aqueles desenhos, aqueles risquinhos assim na barriga. Também tem outros benefícios que eu acho legal, muito legal também, a questão do melhorar o funcionamento do intestino. Nós sabemos aí que muita gente sofre com questão do intestino preso e realmente para muitas pessoas foi um ponto assim muito legal. Eu já recebi depoimentos de meninas falando que tomam um remédio porque não conseguiam ir no banheiro, ficavam dias sem ir ao banheiro e depois de começar a praticar a técnica, elas simplesmente começaram a ir ao banheiro todos os dias. Então, isso realmente é muito incrível. É mais um ponto aí super, super, super positivo da técnica. Por que que acontece, né, esse melhorar o funcionamento do intestino? Porque quando nós respiramos de forma correta, nós usamos o nosso principal músculo de respiração, que é o diafragma. E o diafragma, ele é como se fosse uma cúpula, mais ou menos assim, que fica mais ou menos na linha das nossas costelas. Então, ele divide a nossa cavidade torácica da cavidade abdominal. E quando nós respiramos da forma correta, ele faz esse movimento, ó. Quando nós inspiramos, ele desce, quando nós soltamos o ar, ele sobe. Ele desce e sobe. Então, quando nós respiramos, nós já fazemos, é como se fosse uma massagem nas nossas vísceras. Isso faz com que melhore o funcionamento do intestino. E quando faz o vácuo também, ele puxa ainda mais. Então, acelera ainda mais esse processo, né, esse peristaltismo que acontece do diafragma. E é como se ele fosse fazendo uma massagem. É isso que vai estimular o intestino e vai acelerar o processo do bolo alimentar que tem ali dentro. Então, isso eu acho muito, muito, muito incrível também. O que mais que nós temos? A acelerar a recuperação pós-parto. Como eu disse, tem a questão da diástase, mas também essa questão de acelerar a recuperação no pós-parto. Por quê? Porque muitas mamães, algumas conseguem rapidamente, né, até uns 6 meses, voltar à forma de antes, mas muitas mamães não conseguem. E até mesmo essas que conseguem voltar à forma de antes em até 6 meses, elas podem acelerar ainda mais essa recuperação fazendo a técnica. Então, para aquelas que até 6 meses conseguem e para aquelas que não conseguem, que demoram muito mais, a técnica vem para acelerar, principalmente a questão da diástase, mas também tonificar toda essa musculatura que está fraca.
Quando passa pela gestação, né, é muito rápido, em 9 meses a barriga cresce imensamente, fica aquele peso, o assoalho pélvico sofrendo. Então, um músculo fica fraco, flácido, muito fraco e flácido. Então, a técnica vem para trabalhar com toda essa tonicidade do músculo. Lembrando que o hipopressivo, nós não trabalhamos com uma contração voluntária. A contração voluntária é o ato de você querer e contrair o músculo. Nós não trabalhamos com essa contração, nós trabalhamos com uma contração involuntária. E essa contração involuntária, ela trabalha fibras de tipo 1. As fibras de tipo 1 são fibras de tônus. E são exatamente essas fibras que nós precisamos trabalhar para ficar mais firme a barriga, para a barriga não ficar mole. Então, por isso que quando nós trabalhamos o hipopressivo, que é o que trabalha fibras de tipo 1, contração involuntária, é o que nós conseguimos ativar e acelerar todo esse processo. A técnica também previne todos os tipos de hérnias, isso é muito legal. Por que previne? Porque trabalha diminuindo a pressão intraabdominal. Então, isso faz com que, eu já falei em outros momentos aqui, o que acontece? O que faz com que você tenha uma hérnia? É porque a pressão internamente, ela não está bem distribuída, ela não está gerida ali dentro. E quando acontece isso, para algum lugar, a pressão que se forma dentro, porque quando nós fazemos qualquer coisa, qualquer esforço, gera um aumento de pressão dentro da barriga. E se a sua musculatura não está preparada, tonificada, fortalecida, aquele lugar mais fraco vai sofrer. E muitas vezes o lugar mais fraco pode ser a sua coluna, você pode vir a ter uma hérnia, ou uma hérnia na lombar, né, na coluna, uma hérnia de disco, eu lembrei, estava tentando lembrar, uma hérnia de disco, ou pode ser na frente, né, da sua barriga, e você pode vir a ter uma hérnia umbilical, ou uma diástase, ou até mesmo vir a parte do assoalho pélvico fraco, vai começar a ter escapes de xixi por conta desse aumento de pressão. Então, para algum lugar, essa força vai quando você não consegue gerir toda essa pressão. Por isso que é importante você trabalhar todo o assoalho pélvico e o transverso, toda a musculatura do abdômen, todos os músculos do core, para que você diminua essa pressão, para que você tonifique e que você previna de ter essas lesões ou essas hérnias. E a técnica, ela vem para ajudar muito, muito nisso. Também ajuda a diminuir a ansiedade, que é muito legal. Nós estamos aí passando por um momento bem complicado, e a ansiedade é algo que está muito ligado com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, e como nós trabalhamos uma respiração de forma consciente, isso faz com que nós ficamos mais calma, consequentemente, também teremos uma melhor noite de sono, que é outro ponto positivo muito legal, né? O que mais que nós temos? Também melhora o desempenho desportivo. Essa prática da respiração ajuda muito, né? Principalmente atletas que exigem muita respiração, né? Então, ciclistas, atletas de natação, atletas de lutas, exige bastante. Então, ajuda muito na questão da respiração. O desempenho sexual também, por conta de nós estarmos trabalhando com toda a musculatura da pelve, é outro ponto bem legal. Como eu disse, a questão do estômago, por fortalecer o nosso transverso abdominal, tonifica, e isso faz com que a barriga vai ficando chapada, diminuindo o estômago alto, diminuindo a pochete, né, que é terrível, incomoda um monte de mulheres. Então, isso tudo nós vamos trabalhando dentro da técnica. Olha só quantos benefícios eu falei aqui. São muitos, né? Daisy, como fortalecer a pélvica? Nós trabalhamos com o hipopressivo para fortalecer. Por quê? Como que acontece? Quando nós fazemos primeiro coisa é a respiração, né? Quando nós respiramos da forma correta, nos colocando numa postura correta, automaticamente você já vai tirar uma pressão interna. E quando nós potencializamos isso com o vácuo,
fazendo aquela ativação, aquela contração involuntária, tudo ativa. Para fazer o vácuo, nós começamos através do diafragma, né? Que é aquela cúpulazinha que tá ali. Aqui, imagina que essa minha mão é o assoalho pélvico, né? A parte pélvica. E aqui no meio, nós temos o transverso. E dentro disso tudo, nós temos todos os nossos músculos interligados por fáscias. Então, tá tudo interligado. Quando nós começamos a sucção aqui, ó, do diafragma, né, fazendo o vácuo, aqui vai apertar como se fosse uma silhueta e o assoalho pélvico também vai subir, ele vai ser ativado. E é essa ativação que vai fazendo o fortalecimento dele. Por que acontece essa ativação por meio do hipopressivo quando nós fazemos e não quando você vai trabalhar, por exemplo, uma elevação pélvica na academia? Porque o conjunto de músculos do assoalho pélvico é bem parecido com o conjunto de músculo do nosso abdômen. O conjunto de músculos do nosso assoalho pélvico, ele é composto, né, 70% desse conjunto de músculos é composto de fibras de tipo 1. E lembra que eu acabei de falar que fibras de tipo 1 são fibras de tônus, de contração lenta, fibras de resistência. Então, quando você trabalha com hipopressivo e você trabalha uma contração involuntária, você está trabalhando 70% das fibras do teu assoalho pélvico. E quando você faz um exercício, por exemplo, uma elevação de quadril, quando você faz na academia, você também trabalha o assoalho pélvico, porém é diferente. Quando nós fazemos um exercício de força, que nem quando nós fazemos abdominais ou algum exercício que trabalha o assoalho pélvico, nós só estamos ativando 30% de todo o conjunto de fibras musculares. Então, por isso que eu falo que quando nós priorizamos o hipopressivo, nós estamos trabalhando muito mais. E aí a pergunta que eu te deixo aqui é: você quer trabalhar 70% do seu conjunto de músculo do assoalho pélvico do abdômen ou você quer trabalhar 30%? Eu quero os dois. Perfeito, você tem que trabalhar os dois. Só que você não pode priorizar os 30%, porque os 70% ele vai ficar em desvantagem. E o 30%, como você vai estar priorizando, ele vai ganhar. E isso acontece um desequilíbrio muscular. E quando acontece um desequilíbrio muscular, tem um lado mais fraco. E quando tem um lado mais fraco, alguma coisa ruim acontece. Se nós formos falar do assoalho pélvico, o que vai acontecer? Escapes de xixi. Olha, o que eu vou falar agora é às vezes assustador, mas é muito sério. Quando eu falo isso, muitas pessoas acham que eu estou exagerando, mas é verdade. O que acontece em um assoalho pélvico fraco, com uma disfunção? Prolapsos de bexiga, prolapsos do reto. Realmente isso acontece, prolapso do útero. Meninas, acontece isso. Um assoalho pélvico com uma disfunção completamente fraco pode vir a acontecer isso. Muitas mulheres têm dor na relação sexual. É por conta de uma disfunção do assoalho pélvico. Então, olha como uma coisa vai levando a outra. E, como eu disse, né, o assoalho pélvico, você não vai conseguir trabalhar ele de forma eficiente, né, trabalhando os 70% de outra forma. Não existe uma forma que trabalhe tão bem, né, trabalhando 70% quanto assim, igual, né, ou hipopressivo. Não existe outra forma. Com o hipopressivo, você trabalha 70% de fibras de todo o conjunto muscular, ok? Então é isso. Ah, legal. Depois eu vou olhar assim, tá? E aí? E agora eu te falo qual que é, né, a maior vantagem de treinar. Depois de tudo isso que eu falei, o que vocês acham? Tem muitas vantagens, né? Olha só quanta coisa eu falei de benefícios. E o mais legal disso tudo é que você não precisa se matar treinando. Você treinar apenas 5 minutos por dia, você já consegue esses benefícios.
E muitos deles você já vê nos primeiros dias, nas primeiras semanas. Então isso é muito bom, isso às vezes parece bom demais para ser verdade, né, às vezes a gente fica assim até não quer acreditar de tão bom que é, mas realmente acontece. Realmente acontece, e se você tem dúvida ainda, dá esse voto de confiança. Dá esse voto de confiança que você vai se surpreender, tá bom? Sem contar que, ó, você não precisa ir pra academia, né, você pode treinar de qualquer lugar. Se você viajar, não vai matar treino, você só precisa ter vontade de fazer, né, precisa querer fazer. Você só precisa do seu corpo e querer fazer, em qualquer lugar você faz, não precisa ficar presa em nada. Bom, meninas, então era isso que eu tinha para apresentar hoje. Eu não vou deixar muito longa, né, as lives, senão fica muito pesado, né, as últimas que eu fiz, eu às vezes estava passando mais de 1 hora, então, nessas eu quero me focar mais perto de 30 minutos para ficar mais leve, assim, que eu sei também, né, que todo mundo tem coisas para fazer. Deixa eu ver aqui, as dúvidas. Margarida, há um limite de idade para a prática? Não, não existe limite. A única coisa que a pessoa precisa ter, né, se for uma criança ou um idoso, é ter consciência, tá? E se tá respirando, se tem consciência da respiração, já pode fazer, tá bom? Então, as crianças eu acho uma fofura fazendo. Gente, de verdade, se você tem um filho ou uma filha que faz, que quer participar da sua faz um vídeo e me manda, que eu acho muito fofo. Às vezes eu recebo de algumas seguidoras aqui, eu fico babando, né? Eu acho muita fofura. Mas não tem uma idade mínima, nem uma idade máxima, tá? A prática é bem-vinda para todos. Obrigada, Daísa. A Drica, 3 semanas e o resultado é real. Que legal, né? É isso, meninas, foi o que eu disse. Fazendo a prática, você vai ter os resultados, realmente é incrível. Então é isso, gente. Um beijo, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.